Irmãos, nós estamos alegres hoje pela presença de cada irmão, porque você teve a força de estar aqui hoje de novo, né? Mas a gente está hoje também comemorando um dia especial, onde dois diáconos, né? Uma diaconisa e um diácono estão completando mais um ano de vida. 38? 38 anos de vida juntos, irmãos. Não é para qualquer um não, né? 38 dias não, é 38 anos. E eu queria chamar aqui o Fernando e a Rosângela. Queria chamar o Fernando e a Rosângela aqui. Deixar uma palavra do Senhor para eles. E não tem outra palavra que eu pudesse lembrar, né? Se não fosse essa que está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? A questão de viver, né, esse tempo todo juntos, só pode ter um que possa segurar o casamento de qualquer um, né? Não existe casamento que se permaneça firme, né, sem a presença de Jesus. E quando ele fala aqui do cordão de 3 dobras, ele está falando exatamente o homem, a mulher e Jesus no meio, né? É ele que faz a liga, ele que dá a liga, porque só Deus para colocar duas pessoas totalmente diferentes debaixo do mesmo teto, não é? Só Deus para fazer um negócio desse, né? Nem parece a mesma pessoa. É que ele tá com a barba preta. E aí, aí a gente lembra de um outro texto, né? Que está em 1 Coríntios, capítulo 13, vou ler só um pedaço, do versículo 4 em diante, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. E assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, a única coisa que vai ligar vocês é o amor a Jesus, em primeiro lugar. E logo, o amor entre vocês, né? E 38 anos parece que já deu para entender tudo isso que está escrito aqui, né? Paciente, né? O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Para quem está começando o casamento, talvez seja impossível chegar nessa data.
mas em nome de Jesus eu profetizo para todos que são casados, que vão chegar nessa data e vão passar dessa data, em nome de Jesus, né? A próxima meta de vocês é bodas de ouro, né? Em nome de Jesus. Mas o Senhor é que une vocês, o que uniu vocês e que colocou vocês juntos. E hoje nós estamos aqui alegres porque Ele tem mantido a promessa e tem colocado vocês ainda mais juntos na presença do Senhor, né? Tem uma aliança para a gente colocar? Não botou música? Amém. Aliança lembra o Senhor, né? Eis que vos dou uma nova aliança vos dou, né? Mas a aliança baseada no meu sangue, Jesus disse. A aliança não tem começo nem fim, né? Quando um se torna carne do outro, é como se fizesse uma comunhão, uma fusão, né? E aonde há uma fusão, você não consegue mais saber quem é um e quem é outro. Muitas vezes a gente para assim e pensa assim, mas como é que ela se tornou tão parecida com o marido, né? E como é que o marido se tornou tão parecido com ela? Não é porque eles mudaram a personalidade, mas é porque o Senhor os fez tornar um só, uma só carne. E tudo que é dela passa para ele, e tudo que é dele passa para ela. Isso tanto na carne quanto no espírito, no físico, quanto na alma, né? E aí a palavra nos afirma que ele, como o que une as duas partes, ele vem como uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, porque ele sabe discernir todas as coisas. Por isso que ele mantém a aliança intacta, né? Porque é ele que consegue colocar isso em prática na vida de vocês. O desejo nosso é que o Senhor seja ainda o elo, né, de vocês para o resto da vida, até a volta do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Coloca a aliança. Ah, é? Então, coloca a aliança. De quem é a aliança aí? Nós vamos orar com vocês com a aliança na... essa não cabe. Verdade. Isso foi uma vez só. Você quer deixar uma palavra para ele? Meu varão valoroso. Há quanto tempo atrás, né, o Senhor o preparou para mim. Eu, glória a Deus, todos os dias da minha vida, por você existir, fazer parte. A gente formou nossa família, filho, netos, né? E temos passado altos e baixos juntos. Mas o que nos une sempre é começar o dia na presença do Senhor. Que a gente continue orando junto, buscando o nosso Pai e aguardando a vinda de Jesus. Quero estar contigo na eternidade. Te amo. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Mas desde o primeiro dia que eu vi a Rosângela foi amor à primeira vista. Tanto que ela fugiu da cidade que ela estava atrás de mim em São Paulo. Mas Deus é bom, Deus é bom. Deus mostrou a ela a verdade todos esses anos. Mas eu tenho só a agradecer a Deus, aos nossos pastores, a minha esposa, por ser essa mulher valorosa, como ela fala, valoroso, mas ela é valorosa também, né? Que preenche todos os nossos dias na presença de Deus. Que o pastor leu aqui, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Se não tiver Jesus junto, aquilo ali é impossível. É impossível. E como eu brinco com os amigos, né? Falo assim, a gente vai fazer 38 agora, e depois 40 e 50, mas com a primeira mulher, né? Com a mesma. Não tem gente que faz 40 com 4, né? Não, é com a mesma. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus une, o homem não separa. Amém? Aleluia! Coloca as mãos de vocês aqui em cima, né? Nós vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, pela vida do Fernando e da Rosângela, por mais esse ano de casamento, Senhor, 38 anos, Senhor. Só Tu pode, Senhor, fazer isso. E a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E é ela, Senhor, que faz com que eles se mantenham unidos até o dia de hoje, Senhor, e serão unidos até a Tua volta, Pai. Nós Te pedimos que Tu venha abençoá-los, Senhor, ainda mais, se mantendo presente na vida deles, Senhor, trazendo, Senhor, a comunhão necessária para continuarem Te servindo, Senhor. E que em nome de Jesus as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles, não só na vida matrimonial, mas em todos os momentos, Senhor, aonde eles colocarem as suas mãos, eles sejam prósperos. Aonde eles colocarem os seus pés, que seja deles, Senhor. Que eles venham a Te servir em espírito e em verdade, Pai. Que Tu venha andar com eles todos os dias da sua vida, Senhor. É o que nós Te pedimos, abençoando a vida do Fernando e da Rosângela e desse casamento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém? Eu queria dar honra a quem tem honra, aos nossos pastores queridos aqui. Mais um ano, vocês renovaram, né, a nossa aliança, a nossa união. E quanto tempo a gente já está aqui? 10 anos. 10 anos seguidos eles renovam a nossa união. Então vamos dar honra, né, a vocês, que a gente tem seguido o exemplo, tentado andar em obediência, né? E obrigado por Deus, principalmente a gente agradece a Deus, ora por vocês, pela família, por vocês estarem à frente, né, liderando nosso espírito, né, e vida. Amém. Amém? Depois de um longo inverno, a pastora vai pregar hoje, irmãos. Vamos orar? Senhor, Te agradecemos, Pai, Te louvamos por mais esse dia, Te bendizemos porque Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. Quero Te pedir pela vida da minha esposa, que Tu venha, Senhor, ungí-la, Senhor, enchê-la com Teu Santo Espírito, que da sua boca, Senhor, somente saiam palavras de vida eterna, separadas por Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua filha nessa noite, nós oramos, porque já abençoamos também e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Depois de um longo inverno vem o verão. Opa! Tem primavera no meio, não? Irmãos, vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o Salmo 24. Os irmãos abriram e a pastora ficou aqui comendo mosca. Abri. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Ó Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Que ela se torne viva, Senhor, em nosso meio, Deus. Que o Teu Santo Espírito venha trazer o entendimento daquilo que Tu queres para nós, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Nos alimenta mais um pouco, Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, crendo que Tu já estás fazendo, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Podem se sentar. Essa palavra está me rondando desde o dia que a Rosângela pregou e citou um versículo desse salmo. E eu fiquei ali analisando, lendo, e volta e meia eu voltava. E o Senhor me fez lembrar agora, nesse momento, de trazer uma palavra. E eu queria esmiuçar um pouquinho com vocês sobre esse salmo. Salmo de Davi. Um salmo que, na verdade, é uma profecia. Porque aqui não está escrito o nome de Jesus. Mas aqui já estava apontando para ele. Olha que maravilha. O Rei da Glória, o Rei dos Exércitos. É interessante a gente ver como se inicia esse salmo. Se inicia com uma adoração, né? No verso 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. É da mesma forma como Jesus nos ensina a orar lá o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se inicia com uma adoração, irmãos. Porque só o Senhor verdadeiramente é digno de toda adoração. Não há nada que possa ser feito sem o Senhor. Ele fundou a terra. Ele criou todas as coisas e Ele nos criou. Tem uma parte, um outro versículo que diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então quem somos nós se não fosse o Senhor? Aprove a Deus criar toda essa natureza belíssima, criar o homem, criar a mulher e nos dar autoridade para governar sobre a terra. Um plano maravilhoso do Senhor, onde Ele teria conosco intimidade total. Mas aí no verso 3 é feita uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Com certeza era para ser a coroa da criação dele. Era para ser o homem e a mulher que ele criou para desfrutar da presença, para ter intimidade com o Pai. Mas só que, infelizmente, esse homem falhou, porque a soberba entrou o orgulho, entrou a vaidade. E a partir do momento que isso acontece, quem pode subir agora para entrar no Santo dos Santos? Quem é digno? Porque Deus olhou para a terra num determinado momento e não achou um só justo. Quem de nós poderia entrar nesse lugar santo? Não poderíamos mais. Estávamos simplesmente afastados da glória de Deus. Nós viramos as costas para o Senhor. O Senhor, Ele continuou no mesmo lugar. Mas era impossível nós habitarmos o mesmo lugar de um Deus Santo. E então nós fomos destituídos da glória de Deus. Essa foi a grande queda. Viver sem a glória de Deus. A ruína para nós. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E então existe o único que é digno de pisar lá, de entrar no Santo dos Santos, de receber a glória de Deus.
um homem limpo de mãos e puro de coração. Jesus, ele é digno, irmãos, porque ele não recebeu a semente de Adão. Ele não se corrompeu. Ele foi feito pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Mas ele precisava vir como homem. Por isso ele nasceu de mulher. Porque Jesus tinha um plano, que era que o homem governasse nessa terra. Deu autoridade para que o homem governasse nessa terra. Então, Jesus, ele precisava vir com essa mesma autoridade que os homens tinham recebido. Porque, na verdade, ele veio para pagar uma sentença de morte que era nossa. Então, não iria adiantar alguém que não tivesse a mesma natureza que nós. Então, veio Jesus, nascido de mulher, porque precisava ter essa natureza humana, para ter autoridade na terra, mas sem essa natureza pecaminosa. Ele, então, viveu na terra como homem? Viveu. Então foi fácil para ele. Não, porque ele era homem. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 4:15, que enquanto homem foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Abre lá, por favor, Marcos. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Gente, olha que maravilha isso. O sumo sacerdote entende verdadeiramente as nossas fraquezas e conhece as nossas dores. Só que ele venceu. Ele não se entregou ao pecado. E por isso, ele foi a ovelha sem mácula, o cordeiro sem mácula, para ser morto em nosso lugar. Isso é lindo demais, irmãos, isso é maravilhoso. Porque ele veio como homem. Mas ele buscava essa intimidade com o Pai. E era isso que o fortalecia enquanto homem. Ele entendia que ele tinha um propósito e ele foi obediente a esse propósito. E ele cumpriu. E nós, irmãos, como nós ficamos nessa situação? A vinda de Jesus foi por amor a cada um de nós. Sabe, irmãos, nós estamos falando aqui hoje para a igreja do Senhor. Não tem ninguém de fora. Ninguém que não saiba, né, quem é Jesus, que eu preciso explicar quem é Jesus. Cada um de nós conhece a palavra de Deus. Cada um de nós já teve experiências com o Senhor. E o que tem acontecido conosco diariamente? Como nós temos vivido o nosso dia a dia? Quando eu estou comigo, sozinha, nos meus afazeres, ou no silêncio do meu quarto, ou no horário de dormir, ou lá no computador. O que eu faço nas horas de lazer? O que eu faço nos momentos de não fazer nada? Se é que a gente consegue algum momento de não fazer nada hoje em dia. O que eu faço, irmãos? Eu me lembro quem é esse homem de mãos limpas e coração puro? Eu consigo olhar para ele e dizer: Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Porque Jesus também teve os seus momentos de não fazer nada. Porque ele cresceu como uma criança. Ele foi um adolescente. Ele foi um jovem. A Bíblia não relata muito, né, praticamente nada, de como foi a vida dele. Mas ele era uma criança que cresceu como criança, numa família. Muitos o rejeitaram. Quando ele voltou para a terra dele para abençoar, a dúvida impediu que ele abençoasse. Por quê? Porque viram crescer. Era aquele menino que tinha que levar umas broncas de vez em quando? Era aquele menino chatinho que a gente queria brincar, ele queria brincar junto? Esse aí? Não é possível. Duvidaram de que ele pudesse realmente fazer o que fez. E ele fez alguns poucos milagres ali. Porque é impossível, sem fé, agradar a Deus. E a ausência de fé impede que Jesus faça os seus milagres. Mas nós, como povo maduro do Senhor, não estamos só interessados no milagre.
como povo maduro, como quem já entende quem é o Senhor, o que nós queremos é caminhar na presença dEle. Estou certo, irmãos? Amém? Porque não há outro lugar para irmos. Será que alguém tem um outro lugar para ir? Existe algum outro Criador? Existe algum outro que me amou e me formou como coroa da sua criação, que me fez a sua imagem e semelhança? Nós temos 3 filhas e quando eu engravidava, a gente ficava imaginando, né? Vai parecer com quem? Eu olhava a ultrassonografia, olha o narizinho, olha a perninha, né? A gente pensa, a gente, né, fica olhando e vendo os nossos traços ali neles. Jesus nos formou a sua imagem e semelhança. Jesus olha para, o Senhor nos formou, né? O Deus Pai. Deus olha para nós e olha os traços dele em nós. Ele fez com tanto cuidado, com tanto carinho, que fez com as próprias mãos. Poderia unicamente ter dito, né, que se faça o homem, se faça a mulher, assim como ele diz, haja a luz, haja os mares, haja as aves. Não, ele pegou, ele tocou. Olha o primeiro toque do Senhor, irmãos. Ele nos tocou para nos formar e Ele quer nos tocar ainda. Quem quer sentir o toque do Senhor, irmãos? O Senhor, Ele está aqui. Deixa Ele te tocar. Ele te conhece, Ele te formou. O que você está escondendo do Pai? Qual o segredo que você está guardando daquele de infinito amor e de amor exclusivo para você? Não esconda mais nada não, irmãos. Porque não tem outro lugar para estarmos. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus, é aos pés da cruz, nos humilhando, porque nós não somos nada. Nós não somos ninguém. O que nos melhora é a presença do Pai em nós. O que nós temos? Um corpo de vida curta, que em algum momento ao pó voltará. Às vezes a gente fica tão vaidoso por tão pouco, porque na verdade não é isso que temos. O que nós temos? Nós temos o Senhor em nós. Nós temos a presença do Espírito Santo. E com Ele nós vamos para a eternidade e não vamos perecer. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo aqui, irmãos? Não é assim, acabou. Porque a criação do Senhor não tem fim. E Ele nos quer, Ele quer cada um de nós. E Ele quer mais do que nós, irmãos. Ele quer o quanto nós conseguimos alcançar. Ele quer todos, mas infelizmente nem todos os querem. O querem. Irmãos, nós temos muito que agradecer a Deus. O Senhor da glória. Esse que venceu. Ele veio e cumpriu o seu papel, que foi nos reconciliar com o Pai. Ele venceu o mundo natural e o sobrenatural. E é isso que esse versículo aqui quer dizer, lá no versículo 7, quando diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória, o que venceu. Quem é o Rei da Glória? Portas significa aqui, designa, né? Está designando um local onde as autoridades se reuniam para resolver, decidir sobre os problemas. É o local onde se dá o exercício do poder. Então, existiam, né, as cidades, os portais da cidade. Normalmente, esse local era próximo aos portais, sim. Mas era um local de reunião, onde os sábios, os anciãos, os juízes iam para decidir situações da cidade. Ali estavam os nobres, ali estavam aqueles que tinham poder de decisão. Olha o que o Salmo está dizendo. Levantai, ó portas, a sua cabeça. Ou seja, toda a autoridade que existe. Levantai. Eu ainda peguei essa época. Acredito que alguns tenham apanhado também, outros não. Quando a diretora entrava na sala de aula, todo mundo ficava de pé.
Se entrasse uma autoridade, todo mundo tinha que se levantar. Era reverência a uma autoridade, alguém de maior poder. E é isso que o salmista aqui está dizendo. Levanta e reverencia, porque chegou a autoridade nesse lugar. Jesus é a maior autoridade, não existe outro. Então, levantai, ó portas, a sua cabeça. Larga o que você está fazendo. Parou. Acabou a importância do que você estava fazendo. Porque Jesus está entrando. Ele é o Rei da Glória. Ele é o vencedor dos exércitos. Ele venceu não só fisicamente. Quando que ele venceu fisicamente, irmãos? Quando ele não se dobrou diante do pecado. Quando ele resistiu a cada tentação. Ele venceu. Ele foi vitorioso. Quando que nós vencemos, irmãos? Quando nós ganhamos uma promoção no trabalho? Quando compramos um carro novo? Quando adquirimos riqueza? Não, irmãos, nós vencemos a cada dia que nós rompemos com o pecado, que nós não nos dobramos diante da tentação e que nós gritamos, Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí está a nossa vitória, irmãos. A vitória não está na riqueza. O dinheiro é do Senhor também. Ele vai dar na medida que Ele achar necessário. Então, muitas vezes a gente olha uma casa humilde, olha uma pessoa humilde. Mas se Jesus estiver ali, é uma vitoriosa. Porque nós todos sabemos que vencer o pecado não é fácil. Aquele que vence é vitorioso. Jesus venceu aqui na terra. Ele venceu no mundo natural. E ele venceu também no mundo sobrenatural. Quando? Quando ele venceu a morte. Satanás achou que ele era o fim, que tinha vencido. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu o sobrenatural. Hoje ele tem o poder. Hoje ele tem a autoridade. Na terra, porque ele veio como homem, e no céu, porque ele venceu a morte. Amém? Nesse salmo, toda a autoridade está sendo invocada a reverenciar o Rei da Glória, que é... Quem é o Rei da Glória? Jesus. Vocês observaram os louvores que nós tocamos aqui? Né? O Senhor, eu fui preparando a palavra e o Senhor foi me lembrando dos louvores. Jesus é o Rei da Glória. Né? A palavra profética se cumpriu. Ele veio, ele venceu. Toda a autoridade, irmãos, está sendo está sendo invocada a reverenciar o Rei da Glória. Toda a autoridade, irmãos. No céu, na terra, debaixo da terra. Porque não há outro com o nome, sobre o nome de Jesus. Amém? Só que muitos não querem, irmãos. Muitos não vão querer. Muitos estão querendo apagar Jesus da história, como se isso fosse possível. Já comentei aqui com os irmãos que o AC, DC, que desde que eu me entendo por gente, significa antes de Cristo e depois de Cristo, porque o nosso tempo está sendo contado a partir do nascimento de Jesus, então tem um objetivo para existir antes de Cristo e depois de Cristo, está sendo substituído por era comum. O ser de Cristo virou comum. Agora eles querem que haja uma era comum. Porque antes de Cristo e depois de Cristo, é muito cristão. Que interessante. Amém, é muito cristão. E por mais que o mundo queira apagar Jesus da história, não vai conseguir. Talvez eles consigam quando Jesus voltar. Mas vai permanecer aqui pela terra, os que ouviram a falar de Cristo não quiseram. Então ainda eles vão poder dizer, o povo foi embora com Cristo. Então, mesmo quando a igreja não estiver mais aqui, a história de Jesus e Jesus jamais será apagado. Eu creio nisso, irmãos. E vocês, creem? Nós temos o papel de divulgar essa história. Os discípulos fizeram isso no seu tempo, e nós hoje somos discípulos que vamos continuar fazendo para que a história não seja apagada. Porque se ninguém mais falar, como saberão?
palavra diz isso. Eles não conhecem. Mas como conhecerão se não há quem pregue? Como se converterão se não há quem ofereça Jesus? Olha que coisa séria, irmãos. Olha o nosso papel, a nossa responsabilidade. Vocês entendem que quando a gente alcança o entendimento de quem nós somos no reino, não dá mais para mimimi? Não dá mais para olhar para o próprio umbigo? Não dá mais para pensar só em nós mesmos? Porque Jesus está voltando e muitos ficarão para trás. Eu não quero que fiquem, irmãos. Às vezes eu olho alguns comentários, eu ouço algumas coisas, e o que me vem no coração é misericórdia e é compaixão. E eu falo, Senhor, tenha misericórdia, alcança essa criatura. Esse tem que ser o nosso papel. O pastor pregou aqui semana passada, né, sobre aquela parábola do salteador. E ele pergunta, quem foi que fez o certo? Aí o rapaz lá, o publicano responde, foi o que teve misericórdia. Jesus falou o quê? Vá e faça o mesmo. Faça o mesmo o quê? Tenha misericórdia de quem você encontrar pela frente. Não importa quem será que você vai encontrar, tenha misericórdia. Ame com o amor genuíno, o amor de Jesus, o amor ágape. Que amor é esse, pastora? Não é um amor de beijinho e abracinho, de dar presente, não, irmãos. É o amor que olha a necessidade do outro e atua em cima da necessidade do outro. O que o outro necessita? Jesus. Ofereça Jesus, irmãos. Tenha misericórdia. Nós precisamos fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel aqui na terra. E o nosso papel aqui na terra não é só levantar de manhã, ir para o trabalho, terminar, receber a paga do dia, receber o salário no final do mês. Não é só isso, irmãos. A gente já tem trabalhado muito aqui, quando a gente fala de oferta, de primícia, de dízimo, sobre o desapego. Porque não é o dinheiro, irmãos. Não é o dinheiro, é o Senhor que está acima de tudo. Ele vai fazer conosco o que Ele quiser que seja feito, porque Ele pode fazer qualquer coisa. E nós podemos, no Senhor, viver o impossível, tendo ou não tendo dinheiro. O Senhor já nos deu muitas experiências em relação a isso. E se você ainda não teve, peça a Ele que Ele vai te dar também. Coloque as coisas no lugar, irmãos. Coloque os pingos nos is. Porque se não for Jesus na nossa vida, não há mais nada. Amém, irmãos? Se você em algum momento se sentir um coitadinho, um fragilizado, um fraco, você tem Jesus, o Rei da Glória. Como que alguém que leva em si o Rei da Glória pode ser um necessitado, pode ser um coitadinho? Você precisa enxergar sem as lentes que Satanás quer colocar nos seus olhos, arrancando as lentes coloridas, o que distorce a realidade. Você tem o que há de mais precioso. Então você não é qualquer um, você não é coitadinho. Você está lá como co-herdeiro de Cristo, no lugar alto, à direita do Senhor. O pastor vive repetindo isso. Você está querendo destaque para você, irmão? Se você estiver querendo destaque para você, você está buscando algo errado. Mas se você quiser que através da sua vida, Jesus tenha o destaque, o Senhor vai fazer. Porque é tudo dele, por ele e para ele. Não é tudo de mim, por mim e para mim. Não é, irmãos. Se nós tivermos esse pensamento, nós vamos ficar pelo caminho. É dele, por ele e para ele. E isso é bom demais, irmãos, porque ele nos escolheu. Irmãos, nós estamos aqui, só filhos de Deus, Ele nos escolheu. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos amou e nos atraiu para Ti. Obrigada, Senhor. Como é bom ter essa certeza, como é bom entender quem é Deus e quem eu sou em Deus. Tudo é vaidade, já dizia Salomão. Quando ele entendeu, porque ele se perdeu na sabedoria dele, né? Fez tanta bobagem, mas de repente ele cai em si e percebe, meu Deus, tudo é vaidade. Quanto tempo eu perdi, meu Deus.
Tem um filme muito bonito, a Lista de Schindler, né? Conta a história lá da época do nazismo. E esse Schindler era um alemão, tinha uma fábrica, então começou a resgatar, né, os judeus que estavam prestes a morrer, e ele conseguiu resgatar muitos. Mas quando ele já não conseguia mais nada, ele olhou, né, se indignou com a sua postura, olhou o broche de ouro e falou: quantas vidas eu conseguiria se eu tivesse me desfeito desse broche? Isso é ter compaixão, irmãos. Isso é sair de si e olhar para o próximo. Talvez ele tivesse ali tão atribulado que ele nem se deu conta que ele estava com aquele broche de ouro, porque ele fez muito, foi um homem que fez muito, mas o muito que ele fez não foi suficiente para ele realmente descansar e dizer: eu fiz tudo que eu podia fazer. E nós, irmãos, quanto que nós temos para agradecer e engrandecer o nosso Deus? E o que nós temos feito, irmãos? Tão pouco. Chegamos, né? Trabalhamos, chegamos cansados, né? Esse corpo aqui cansa, a idade pesa. Aí a gente senta no sofá e procura um nada para fazer, que seja no celular, que seja na televisão, que seja no livro, que seja onde for. Não que não tenhamos direito a fazer, irmãos, não me entendam mal. O Senhor quer que a gente usufrua daquilo que Ele nos dá também. Curtir a nossa casa, curtir a nossa família, né? Ouvir um bom louvor, fazer um passeio com a família, passear de carro. Tudo isso é bênção que o Senhor nos dá, mas que nós não podemos permitir a distração. A Thalita pregou na terça-feira sobre isso, o quanto nós estamos distraídos. Nada disso, irmãos, a bênção não pode nos distrair, foi o que a Thalita falou. Não pode, irmãos. Nada do que nós temos pode nos afastar de Deus e nem do propósito que Ele tem, que é alcançar muitos para a glória dEle. Nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundo. Satanás se aproveita disso para mandar os passarinhos para fazerem ninho, e ao invés da gente enxotar os passarinhos, eles vêm habitar na nossa mente. E aí nós somos os piores, nós somos aqueles que não temos capacidade, né? Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus, escolhidos do Rei, e temos uma obra para cumprir. Então não é tempo para parar. Aonde quer que você esteja, esteja em ação, na sua atividade e na atividade do reino. Que é o quê? Estar vigilante, estar de pé, preparado para a guerra. Então, em oração, em santidade, irmãos, sem santidade é impossível ver a Deus. Ninguém verá a Deus. Fazendo e falando de Jesus. Muitas vezes nós não vamos poder falar ali em alto e voz, né? Bom tom. Alta voz e bom tom, mas a gente pode orar já repreendendo toda interferência maligna, tudo que está fazendo com que nós nos calemos. Nós podemos fazer isso, já consagrando o local que nós estamos para o Senhor. Ao invés de nós nos escondermos do nosso trabalho, nós temos que consagrar onde nós pisarmos. Se é numa sala de aula, esse lugar é do Senhor. Se é no meu trabalho, esse lugar é do Senhor. Se é na casa, esse lugar é do Senhor. E aí nós vamos orando, consagrando, abençoando, orando, jejuando por aquele lugar. E quando você vê, vai ter ali um sedento. E quando você vê, vai ter oportunidade de falar. Esse é o papel da igreja, irmãos. Não podemos nos calar. Então toda essa autoridade, toda a autoridade que estavam ali nas portas, elas são conclamadas a adorar a Deus. O vencedor. Os poderosos devem deixar as suas posições e reverenciar o Salvador. Tem uma palavra que está lá em Romanos 14:11, que diz, o que nós louvamos também: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Infelizmente, irmãos, isso não vai acontecer aqui em terra, nesse mundo imanente, nessa natureza física, porque muitos rejeitaram a Deus. Mas vai ter um momento, quando Jesus vier para dominar, separar o joio do trigo, trazer à igreja: vindes benditos do meu Pai, recebei o que foi preparado como herança. Nessa hora, quem quis ao Senhor,
quem creu e quem não creu vai se dobrar e vai confessar que Jesus é o Senhor. Volta um pouquinho, por favor, Marcos. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Aqueles que estão sendo convocados para adorar a Deus, se tiverem um pouquinho só de temor, vão se render a Cristo enquanto ainda há oportunidade, para que também façam parte do reino de Deus. Infelizmente, muitos não querem, muitos não entenderam, muitos estão ainda se deleitando com o mundo, com os prazeres, com a cobiça, querendo simplesmente resolver os desejos, satisfazer os desejos da carne. Mas Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o vencedor. E todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Então, as portas falam do governo humano, que Jesus tem autoridade, amém? Ele teve essa autoridade porque Ele se fez homem. E portais ou entradas eternas fala do governo celestial. Jesus, Ele exerce o domínio entre os homens, potestades e principados. Ele tem todo o domínio. Jesus subiu aos céus e voltará, mas não nos deixou sós, nos deixou o Espírito Santo. Lá em João 14, 26, Marcos, por favor. Jesus, Ele vai, porque Ele precisa preparar morada para nós. Mas Ele diz: não vos deixarei sós. Pedirei ao Pai que os envie o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que habita em nosso meio, que habita em nós. Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Então, Jesus, Ele está lá. Jesus, alguém que conhece das suas dores, das suas aflições, das suas fraquezas, está lá sentado à direita do Pai, como teu advogado. E o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o selo que nós teremos para entrar na eternidade. Ele está aqui conosco, nos ensinando e nos fazendo lembrar da palavra de Jesus. Ah, pastor, aí complicou, porque como que eu vou lembrar da palavra de Jesus se eu não ouvia Jesus falar? Como que eu vou saber o que Ele disse? Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Nós temos Jesus aqui. Eu vivo falando isso para vocês. A forma do Espírito Santo nos conduzir é por meio da palavra dele. Quando você estiver aflito, quando você estiver cansado, quando você estiver sem esperança, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra de Jesus. Ele vai falar para vocês, para nós, coisas simples, vai, porque a gente pergunta para o Espírito Santo e ele responde, é lindo demais isso. Mas nós não podemos achar que nós seremos conduzidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo longe da palavra dele. Porque vão vir coisas na nossa cabeça, irmãos. Vão vir pensamentos, vão vir boas ideias, ideias mirabolantes, que quando você vai confrontar com a palavra, você vê que está fora da palavra de Deus. E aí você tem certeza que isso não é de Deus. Agora, se eu me acho autossuficiente, e aí eu pergunto para o Espírito, ele fala comigo. Eu pergunto para o Espírito, ele fala por mim. Vai que tem um espírito de porco te ouvindo. E ele resolve falar também. A única forma de eu saber que esse espírito está falando comigo não é o maligno, é
confrontando com a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Ou então eu me perco. Nem todo sonho é espiritual. Nem toda mensagem é espiritual. Nem toda visão é espiritual. Mas o Espírito Santo nos diz quando algo é espiritual. Nós sabemos quando algo é espiritual. Porque tudo se fecha direitinho. Então nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos até os santos seriam enganados, se é que isso seria possível. Porque aquele que realmente é de Deus, ele precisa estar atento a tudo e não se deixar enganar. Às vezes a coisa parece muito boa, parece muito vantajosa, mas é só para tirar a tua atenção, é só para te distrair. Às vezes a gente acha que estar em muitos lugares é muito bom. O único lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar muito atentos a isso, irmãos, porque tem muitas vidas que não conhecem a Deus. E às vezes a gente ocupa todo o nosso tempo só em torno de quem já é cristão. Só em torno de algo que não vai acrescentar para o reino de Deus. Entendam o que eu estou falando, irmãos. Estar em comunhão com o irmão é maravilhoso, é o que nós precisamos fazer. Mas nós temos uma missão. Será que eu estou gastando o meu tempo de forma correta? Será que eu estou realmente me preparando para convidar aqueles para o banquete? Os que não conhecem ainda o Senhor? Porque nós ainda não estamos na eternidade, irmãos. Na eternidade nós vamos desfrutar da presença de todos os santos. Nós vamos estar lá junto com eles. Vai ser adoração infinita, vai ser louvor infinito, vai ser maravilhoso. Mas aqui na terra, nós precisamos estar atentos também àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Estar em comunhão nas igrejas é bom? É excelente. É bom? Podemos? Podemos. Devemos? Devemos. Mas não se distraia achando que é só isso. Não se distraia achando que é só pregar. Ah, eu vou pregar. Ah, eu vou... Não é só isso, irmãos. Não é só isso. Pregar, alguém que nem conhece a Jesus, que lê aqui uma página e tem uma boa oratória, prega melhor do que qualquer um de nós. A questão não é pregar, a questão é viver o que você prega. E para a gente viver, a gente precisa ter experiências com Deus. Cuidado com as distrações, irmãos. Cuidado, não vamos perder tempo. Então, se nós temos aqui, né, o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar do que Jesus disse. Isso acontecerá através da palavra dele. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Irmãos, pare de dizer... Eu não entendo a palavra de Deus. Pare de dizer, eu não consigo ler, que eu tenho sono. Para com isso, irmãos. Isso aí é armadilha de Satanás. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Quando vier esse pensamento, eu não entendo a palavra de Deus, você vai repreender isso em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça e Deus dará. Dará de forma grandiosa, irmãos. Então, olha só, quando vier essa armadilha de que eu não consigo ler porque eu durmo, eu não consigo ler porque eu não entendo, é mentira de Satanás. O Espírito Santo habita em você e ele te dará o entendimento. Pare de repetir essa bobagem, porque aquilo que você fala, Satanás pega para ele e fica reafirmando isso em você. Eu gosto de ouvir, né? Ultimamente nem tenho ouvido, mas gosto de ouvir a pastora Valnice Milhomes, e ela falou uma vez que a palavra é como se fosse uma semente. Acho que o pastor até colocou isso no grupo. Você fala, a semente está ali. E cada vez que você repete, você rega a semente. Olha que coisa. Vai crescer. E aí você está regando uma coisa ruim. Para de falar o que é ruim, já vem o pensamento, já repreende, nem repete. Comece a plantar e regar boas sementes. E diga, eu conheço sim a palavra de Deus, porque eu sou filha de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, porque sei quem é Jesus, e Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que fez carne. Como que eu não conheço a palavra? Como que eu não entendo a palavra? O Espírito Santo me faz entender, porque Jesus está dizendo que Ele nos ensinará. Você entende o que é conhecer a verdade e se apropriar dela e desfrutar dela? Por isso que só desfruta quem conhece.
A partir do momento que eu conheço, eu vou agir de forma diferente e eu vou reivindicar no mundo espiritual o que é meu. E eu vou colocar para correr da minha vida quem no mundo espiritual está tentando invadir um espaço que não lhe pertence. Daí vem a frase, só consegue usufruir quem conhece. Porque você vai reivindicar e você vai querer aquilo que é seu. Então, o Espírito Santo está em nós. Como que eu sei? Por causa do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22. Amor. Esse amor genuíno e puro. O amor de Deus por nós. O amor que entende a necessidade. O amor que está lá em Coríntios 13. Que em algumas versões está substituído por caridade. Eu gostava mais de amor, sempre fui muito romântica. Mas quando eu entendi o que é esse amor caridade, esse amor ágape, é esse amor de Jesus por nós. Então, o fruto do Espírito em mim vai fazer crescer esse amor que vai entender a necessidade do outro e vai agir em amor pelo outro. Entendem que não é um amor, mas eu não posso ser hipócrita, né? Vou dizer que eu amo sem amar. Não, não precisa dizer nada. Haja na necessidade do outro. E você está amando como Jesus nos ensinou. O fruto é a alegria. Alegria, irmãos. O gozo do Espírito. A alegria de estar na presença de Deus. Quem se alegra aqui por estar na presença de Deus? Essa é a alegria que nós temos que ter. A alegria nas coisas do Senhor. Não é a alegria mundana, não é a alegria dos prazeres momentâneos, né? Do dinheiro que você recebe e que você compra alguma coisa que você quer. Nossa, é tão prazeroso, mas dura tão pouco, né? Aí quando chega você usa um pouquinho, às vezes não quer mais, deixa para lá, às vezes nem usa. Era só o prazer de comprar ali, se distrair. Não, a alegria de estar na presença do Senhor, de ir à casa de Deus, de ir aos encontros, de ir às reuniões. Alegria, gozo, se deleitar nas coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Paz. Que paz é essa, irmãos? É a paz da certeza de quem eu sou. A paz da certeza da minha salvação. Não importa o que esteja acontecendo, Deus sabe o que faz. Eu confio nele e eu vou seguir. Ele vai me dando a solução para os meus problemas, eu vou resolvendo. Alguns problemas não dependem de mim resolver, eu entrego ao Senhor para que Ele toque em quem depende. E alguns não dependem de ninguém, depende só do próprio Deus. Ele é que sabe a hora que cada um vai partir, Ele que sabe, né, a hora que a doença vai cessar. Depende dele. E o que eu faço? Eu sigo confiante. Porque ainda que o meu corpo exterior venha a ser destruído, o homem interior será preservado. Essa é a paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento. A paz que me leva a seguir adiante. Em fé, triunfante. Paciência ou longanimidade. Paciência. Ai, como é difícil ter paciência hoje em dia, né? Antigamente os computadores demoravam meia hora só para ligar. Hoje em dia você faz assim, ele ligou. Mas enquanto está rodando ali, você já está impaciente. Meu Deus, para que serve isso? Em vez de me agilizar, está me atrasando. Nós somos impacientes, né? O telefone toca uma vez, duas vezes, né? Aquelas, já aparece vermelhinho, que você já nem atende, já sabe que é para oferecer alguma coisa. Mas que impaciência que dá toda hora esse telefone tocando, né? Quando eu era criança, eu não tinha nem telefone em casa, era orelhão comunitário. Tinha que descer e gritar, fulano, telefone. A gente descia correndo, atendia. Hoje em dia ele está aqui na minha mão, posso falar com quem eu quiser, eu recebo ligação aqui na hora. Eu estou reclamando, que eu sou impaciente, não está bom. Mas o fruto do Espírito também nos dá paciência. Então, se está te faltando paciência, vamos reivindicar. Porque eu sei que é um fruto do Espírito. Se o Espírito habita em mim, eu tenho que ter paciência. Senhor, age na minha vida, porque eu quero exercitar a paciência. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe. Falei, mãe, a paciência é algo que a terceira idade aprendeu a ter. Ela riu. Mas não seria o sensato? Porque já passou por tantas coisas que por fim você já sabe esperar. A Elisa, outro dia, mãe, eu quero isso. Minha filha, espera um pouquinho. Mamãe já vai. Mãe, já vou. Mamãe, eu nasci para esperar? Eu falei, eu não sei se nasceu para esperar, mas eu esperei para você nascer. Então você espera. Seja paciente.
Mas é um exercício, irmãos. A Elise, ela é assim, né? Ela vai no ping-pong. Mamãe, eu nasci para esperar? Eu falei, vai aprendendo. Vai lá conversar com a sua avó, vê se ela já aprendeu a esperar. Amabilidade, benignidade. Irmão, ser benigno é renunciar à sua vontade, sabia? Olha que coisa interessante. Benignidade é bondade. Não, benignidade é renunciar às suas vontades em favor do outro. Olha que coisa difícil. Não é o que eu quero, é o que o outro precisa. Lembra? O amor, o fruto do Espírito está lá. Olha como é que se liga as coisas. Aí, eu sendo benigno, eu amo. Por quê? Porque eu atinjo, né? Atuo na necessidade do outro. Bondade, fazer o bem. Então, se eu atuo na vontade do outro, se eu amo, automaticamente eu vou fazer o bem. Porque eu estou ali ajudando alguém que necessita. Às vezes a gente acha que é só dar uma esmolinha. Irmãos, é mais do que uma esmola. Às vezes você até dá a esmola ali para aquela pessoa, né? Dá um troco, dá um almoço, amém. A gente tem que fazer isso também. Mas não é disso que está se falando. É você olhar para o outro, você entrar no outro e entender realmente quem ele é, o que ele necessita. Uma dica eu já dei. Necessita de Jesus. Ele pode até não querer, mas o teu primeiro papel é entender que ele é alvo de Jesus. Mas além disso, e até para você chegar nesse ponto, né, de maior intimidade, você vai ter que ter ali um relacionamento com essa pessoa. Às vezes não vai ser um relacionamento longo, às vezes você não vai ter nem tempo para nada, né? Você pegou um ônibus, conversou com as pessoas, ofereceu a mochila, né, deu um bom dia, melhor do que entrar chutando, quem te esbarrou, tu dá cotovelada, né? Você entende a diferença entre aquele que tem o Espírito Santo e o que não tem? Se você tem o Espírito Santo, você não vai colocar a pessoa que está te apertando atrás, você não vai ficar dando cotovelada. Você vai tentar se espremer, sair dali, né? Pedir licença. Se você não tem o Espírito Santo, se você levou um pisão, você vai xingar, você vai gritar, você vai dar uma cabeçada. Você não vai fazer coisa pior, né? Com o ônibus cheio. Mas, enfim, ter o Espírito Santo faz com que nós venhamos a agir de forma diferente. Fidelidade, ser confiável, ter palavra. É mostrar, né, que a pessoa pode ter fé em você. Eu falei e eu vou cumprir. Irmãos, isso é tão difícil hoje em dia. Uma vez foi uma pessoa para a gente atender, ela tinha um comércio, e aí ela olhou, aí perguntou o nome do pastor, falou assim, qual é o seu nome? Será que você é um daqueles que ficou me devendo? Aí eu ri. Aí ele falou o nome dele, ela falou, não está na minha lista não. Eu falei, amém. Falei, perdoa esses, ora, porque Deus vai fazer cada um deles voltar na sua porta para te pagar. Mas é muito sério, irmãos. As pessoas se afastam da igreja, se afastam dos pastores por causa dos maus exemplos. Aí hoje em dia, esses dias eu ouvindo a rádio, ouvi um depoimento muito interessante. O pastor chegou no posto para abastecer e o frentista estava lá falando mal de um outro pastor que tinha saído. Olha lá, o pastor, tá vendo esse pastor? Veio aqui, disse que tinha esquecido a carteira, deixei abastecer, falei que não ia, que ele ia pagar depois, acreditei, ele foi embora, não voltou até agora. É isso aí, não sei o quê. Aí o pastor ouviu, virou para ele e falou assim, pagou o combustível, ele falou, paga o meu combustível. Agora paga o combustível do pastor que ficou te devendo. Aí ele olhou e falou assim, por quê? Isso não foi o senhor, não tem nada a ver contigo. Ele falou assim, não, mas eu vou pagar. Eu vou pagar essa dívida, porque um dia alguém pagou uma dívida por mim. Só que tem uma coisa, eu vou te pedir uma coisa. Nunca mais fale mal nem desse pastor, nem de nenhum outro. Olha o que é um homem, irmãos, temente a Deus, que entende o que é a autoridade e que entende que ele foi absolvido de uma dívida muito grande. Eu achei tão lindo esse depoimento e me tocou, porque muitas vezes, né, o que a gente vê? Sobe o orgulho, a vaidade, tá vendo? Ele fez assim, mas eu não faço não. Ele fez assim, mas eu sou melhor. Não. Ele botou no mesmo pacote e falou, peraí, eu estou pagando a dívida. Ele fez o que Jesus fez por nós. Alguém está devendo alguma coisa? Jesus foi lá e pagou. E esse pastor fez a mesma coisa, eu estou pagando a dívida dele. Mas agora esquece, assim como Jesus esqueceu a nossa. Lindo demais, né? Um testemunho muito lindo e que sirva para nós. Se a gente tiver que fazer alguma coisa, faça o bem.
O que vai adiantar a gente se juntar com outro para falar mal? Ainda mais, irmãos, se for mal de um crente. Infelizmente, os crentes estão dando muito mau testemunhos. Mas se nós entendemos quem nós somos no reino, o nosso testemunho precisa ser diferente. Amém? Mansidão, agir com calma, sem aspereza, sem impulsividade. Mansidão, né? Pisou no meu calo, doeu e eu vou berrar. Tornou refrigerante em cima da roupa. Já aconteceu isso comigo. Numa festa, de repente alguém meio estabanado, pá, tornou refrigerante todo na minha roupa. Fazer o quê? Levantar e sacudir. Não, nem lembra. Nem lembra que isso aconteceu. Mas será que todo mundo simplesmente levantaria e sacudiria? E continuaria ali para o bem de todos, né? Que era uma festa, estava todo mundo bem. Nem todos, gente. Ia ter briga, ia ter confusão, ia ter mau humor. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente precisa agir diferente. Mansidão. E domínio próprio, que é a temperança. Ter equilíbrio, saber conter os próprios desejos, ter autocontrole. Irmãos, o autocontrole, o domínio próprio, é algo que vai nos ajudar muito a ter um caráter como o de Jesus. Esses aqui a gente pode dizer que são os gomos do fruto do Espírito. O Espírito Santo é um fruto só. Não são vários frutos, é um único fruto. Com tudo isso, nós temos que desenvolver essas coisas. E se nós estamos fracos em alguma delas, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça. Conhecendo a palavra, nós vamos conhecer, porque nós temos a autoridade. Não é o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Oh, voltou para mim? Olha que coisa linda e interessante, gente. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, ou seja, nem sequer passou pela minha cabeça, mas Ele pode fazer segundo o poder que opera em nós. Depende de mim. Não depende só dele. E a gente fica questionando, Deus não me ama, Deus não me quer. Você que não se ama, você que não se quer. Preste atenção. A palavra de Deus está aqui, está clara, dizendo para você, vai, rompe, vence. E por que nós não vamos? Por que nós estamos parados? Por que a gente está lambendo ferida? Por que a gente está se entristecendo com aqueles que ainda não receberam a plenitude do amor de Deus? Porque as pessoas amargas, irmãos, não têm um amor de Deus por elas. Não sentiram a capacidade do amor de Deus por elas. Elas precisam que você faça o quê? Exerça misericórdia. Aí, ao invés disso, você fica se lamentando. Ah, não ligou para mim, passou por mim, não respondeu, não falou comigo, fingiu que não me viu, me tratou mal. Gente, exerça misericórdia. Fale, responda, né? Brinque, faça a sua parte. Faça o que o Senhor nos ensinou a fazer. Já estou terminando, tá? Na medida que deixamos o fruto do Espírito crescer em nós, vamos desenvolvendo o caráter de Cristo e nos assemelhando a Jesus. Não pense que eu esqueci lá do Salmo 24, não. Dessa forma, faremos parte da geração citada no versículo 6 do Salmo 24. Existe uma geração aí. Uma geração de adoradores verdadeiros. Adoradores que amam o Pai e que dão toda a honra e toda a glória a Ele. Esta é a geração daqueles que buscam a Tua face, ó Deus de Jacó. Os adoradores, aqueles que Te adoram. E também vamos nos tornando limpos de coração, limpos de mãos e puros de coração. Vamos ler o versículo 24 novamente, Marcos, por favor. Ele é pequenininho. Quanta coisa dentro desse versículo 24, né? Olha como nós passeamos aí. O Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus
da sua salvação. Irmãos, antes de Jesus, o único que poderia alcançar esse lugar era Jesus. Agora, em Jesus, esse lugar é nosso também. Glória a Deus por isso. Esse lugar é meu, esse lugar é seu, esse lugar é para mim, esse lugar é para você. Porque Jesus venceu. E a vitória de Jesus torna vitorioso aquele que está nele. A todos que o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O fato de você receber a Cristo, você já tem o direito de ser chamado filho. Mas se tornar filho, irmãos, é uma identidade que se conquista através da obediência, do conhecimento da palavra, de seguir os seus passos, independente se está de acordo com o que eu quero ou com o que eu desejo. Está de acordo com o que Deus deseja. Porque a vitória já é certa, a salvação virá, nós estaremos com Ele na eternidade. O que mais pode fazer a diferença? Agora, a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então Ele tem muito mais ainda. Outra coisa que ele diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a prioridade é o quê? Quais são os dois mandamentos que resumem todos os outros? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, toda a tua justiça, todo o teu ser. E ao próximo como a ti mesmo. E aí, só para a gente terminar, ainda tem uma meia dúzia de versículos aqui, mas nós já estamos terminando. Mateus 5,8, não precisa nem abrir. É o Estatuto do Reino, né? Mateus 5, o pastor já fez uma pregação aí de vários dias. Acho que está salvo lá no site da igreja, né? Mas Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então está lembrando lá, isso que eu estou falando aqui, estou nos incluindo aqui, mas não é em vão. Eu estou nos incluindo aqui porque os limpos de coração verão a Deus. Nós estaremos com Ele. Amém? Agora abre lá, por favor, no Salmo 15, Marcos. Aí está falando, né, o início do Salmo 15, diz quem vai herdar ou quem vai entrar no reino de Deus. O verdadeiro cidadão dos céus, é o que está escrito aqui na minha Bíblia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos é réprobo, o malvado, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Isso aí, gente, depois eu vou falando, pode passar. Pode passar, Marcos, por favor. Aquele que jura com dano seu, e contudo, aquilo que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, não recebe peitas contra o inocente. Não dá o seu dinheiro com usura, não ser agiota, não cobrar juro quando empresta. E não recebe peitas contra o inocente, é que não aceita suborno contra o inocente. Às vezes, isso é muito comum no mundo, né? Está sabendo que vai dar ruim para o teu lado, vai lá e suborna, e o outro, que não tem nada a ver com a história, que paga o pato. Nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Irmãos, assim, se a gente para analisar um pouquinho, a gente precisa ter aí o fruto do Espírito para agir dessa forma. A gente precisa ter o amor, a gente precisa ter a paz, a gente precisa ter a alegria, a gente precisa ter amabilidade, precisa ter longanimidade, precisa ter temperança, precisa ter bondade. Olha que coisa interessante. É o Espírito Santo que vai nos ajudando a ter o caráter de Cristo. E esse aí é o que habitará o reino, né? Quem verdadeiramente entrará no reino de Deus. Então, às vezes, a gente faz muita coisa na nossa vida achando que tudo bem, né?
Ah, vou emprestar lá, vou cobrar um jurinho. Tem gente que fica rico assim, enquanto os pobres estão cada vez mais apertados, pagando juros, vivendo de pagar juros. Irmãos, Deus não se agrada nem daquele que empresta e nem daquele que pega emprestado. Então, corra disso. Sai dessas coisas, né? Sem lei, fora da lei. Mas eu vou te dizer que pior, aquele que pega emprestado, ele já vai sofrer aqui as consequências. Mas aquele que empresta, jura, que faz tantas vidas, né, se arruinarem, tantas famílias se destruírem, é o próprio Deus que vai cuidar deles. Isso é muito sério. E, por último, Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, então é buscar a palavra, buscar conhecer quem é Deus, cuidar do nosso próximo como a nós mesmos, entender as necessidades dele, mas buscar a santificação. Sem ela, ninguém verá Deus. Pode voltar, Marcos. Vamos ler o próximo também. O 15. Olha que coisa séria, se a gente não busca a santificação. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha que coisa séria, irmãos. Tenha cuidado para que não cresça no seu coração uma raiz de amargura. E eu fique tão mal amada que eu vá contaminar os que estão ao meu redor, privando os meus irmãos da graça de Deus. Quando eu permito que raiz de amargura cresça em mim, eu estou fazendo o papel contrário daquilo que eu devo fazer. Que é, né, saudar com a paz, com a graça de Deus. Eu estou privando as pessoas dessa graça. E muitas pessoas, né, crentes, estão destruindo outros, estão afastando os outros da presença de Deus. Porque às vezes é amigo da pessoa, a pessoa vai e se queixa do irmão, se queixa do pastor, ele fez assim, ele fez assado. Se essa outra pessoa é fraca na fé, ela vai o quê? Ela vai cair. Enquanto a palavra de Deus nos diz o quê? Os que são maduros, os que estão fortalecidos, seja suporte para os mais fracos. Dê suporte, suportai-vos. Então nós temos que ser suporte, nós não podemos impedir a graça do Senhor de chegar. Então muitas vezes, irmãos, lá quando a gente fala aqui de amabilidade, é se deixar a sua vontade pelo outro. Às vezes você vai ter que engolir esse sapinho, sim, não vai ter que contar nada para ninguém. Lá em Mateus diz o quê? Procura o seu irmão, resolve com ele. Procura alguém, se não resolveu, chame alguém da sua confiança, e aí tem que ser alguém realmente, né, de preferência uma autoridade, vá com ele para resolver. Se de tudo não se resolver, traga a presença dos anciões, ou seja, vá lá para o conselho da igreja, chame alguém, né, mais pessoas para resolver. Aí se não resolveu, segue em paz. Você fez a sua parte, você já perdoou, liberou o perdão, segue. Não é que você não vá resolver o problema, mas você não pode contaminar outras pessoas, se fazendo de coitadinho e impedindo que as outras pessoas recebam a graça do Pai. Amém? Pastor? É por isso que eu fiquei um inverno sem pregar, nunca mais me puseram na escala. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que seja, né, para a nossa meditação. Depois leiam novamente o versículo, o Salmo. Leia lá Gálatas, né, porque confronta o fruto do Espírito, mas os frutos da carne. Então vale a pena, a palavra de Deus é sempre bom, sempre vale a pena, e nós precisamos conhecê-lo. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Eu estava pregando ali, eu lembrei de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis,
e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Sabe por que a gente ainda não comeu manjar? Sabe por que a gente só está bebendo leitinho? Porque muitas vezes a gente é carnal. Deus tem manjar para nos entregar. Não é só leite. O leite é a forma líquida. O manjar é a forma sólida. Mas como Ele vai fazer com que a gente coma coisas que são sólidas se nós ainda não aguentamos comer? Ah, irmãos, Deus precisa transformar a nossa vida, fazer com que o fruto do Espírito realmente seja uma verdade. A gente precisa exercer essa verdade todos os dias da nossa vida. Amém? Senhor, nós queremos chegar na Tua presença mais uma vez. Te agradecer, Senhor, pelo Teu imenso amor por nós, Senhor. Pela Tua misericórdia, pela Tua paciência, Senhor. Porque muitas vezes nós nos esquecemos de quem Tu és, de verdade. Muitas vezes nós andamos como se não tivéssemos a quem recorrer. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, nós chegamos diante de Ti, Senhor, e confessamos os nossos pecados. E dizemos a Ti, Senhor, que nós precisamos realmente de Ti, Senhor. Nós precisamos ser alimentados da forma correta, Pai. E nessa hora, Senhor, nós Te pedimos que Tu venha nos transformar, Senhor, pela renovação do nosso entendimento. Porque as nossas batalhas acontecem, Senhor, dentro das nossas mentes, Senhor. Se nós não fazemos mais é porque a nossa mente não permite. Se nós não temos mais é porque a nossa mente não acredita naquilo que deveria acreditar, Senhor. Mas em nome de Jesus, o que nós Te pedimos para essa igreja e para as nossas vidas é que Tu venha, Senhor, fazer com que nós venhamos a ser transformados de verdade. A nossa mente precisa ser transformada, Senhor. Então começa, Senhor, a transformação de dentro para fora, Senhor. Para que quando estivermos no exterior, quando houver, Senhor, a nossa parte exterior, nós sejamos abençoados, porque a parte interior já foi alimentada, já foi abençoada, Senhor. Nos ensina a sermos mais espirituais do que carnais, Senhor. Nos ensina a andarmos, Senhor, nos Teus caminhos, a ouvirmos mais a Tua voz, fazermos mais a Tua vontade, quebrarmos o nosso eu, Senhor, fazer mortificar as nossas vontades, Senhor. Nos ensina a sermos como Jesus, Pai. Te louvamos nessa noite, Te bendizemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Te pedimos a Tua bênção e a Tua proteção durante toda essa semana, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que os Teus anjos de grandeza maior estejam nos acompanhando aonde quer que nós estejamos, Senhor. Que venhamos a provar mais, Senhor, dos manjares que Tu tem à disposição para nós, Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. E que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e Te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Fernando? Só um minutinho, irmãos. O Fernando tem uma surpresa, né? Tem surpresa? Eu tenho uma surpresa? Hoje é dia de 38, né? Então eu queria convocar os irmãos, a todos, para cantar um parabéns para o casal, comer um pedaço de bolo, que não pode ter 38 sem bolo, e salgadinho. Amém? Amém. Não vão embora, fiquem aqui. Deus abençoe, graça e paz.